O ministério de Jesus havia chegado ao seu ponto mais alto. Por onde passava, multidões o seguiam. Muitos o aclamavam como Messias, outros o odiavam e conspiravam contra ele. Os líderes religiosos estavam decididos: Jesus deveria morrer. No entanto, era o próprio Cristo quem dizia que sua hora havia chegado. Ele sabia que estava prestes a cumprir o propósito para o qual havia vindo ao mundo. Na noite da festa da Páscoa, Jesus reuniu os 12 discípulos em um cenáculo em Jerusalém. A mesa estava preparada e todos se sentaram para compartilhar a refeição. Antes de começar, Jesus fez algo surpreendente. Levantou-se, tirou o manto, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro, constrangido, protestou: Senhor, tu me lavas os pés? Mas Jesus respondeu: O que eu faço agora, tu não entendes, mas compreenderás depois. Pedro insistiu que não permitiria, mas Jesus lhe disse: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro declarou: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Com esse gesto, Jesus ensinava que a verdadeira grandeza está no serviço, e que no reino de Deus, quem quer ser o maior deve ser o servo de todos. Durante a ceia, Jesus revelou que seria traído. Os discípulos ficaram inquietos, perguntando uns aos outros quem seria. Judas Iscariotes estava entre eles. Jesus, então, pegou um pedaço de pão, molhou e deu a Judas, dizendo: O que tens de fazer, faze-o depressa. E Judas saiu dali, decidido a entregar o Mestre. Foi nessa ceia que Jesus instituiu o Santo Memorial, tomando o pão e dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Era o anúncio de que sua entrega seria o novo pacto entre Deus e a humanidade. Após a ceia, Jesus levou os discípulos ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Ali, sentindo o peso do que estava por vir, pediu que seus amigos vigiassem e orassem com ele. Afastando-se um pouco, caiu com o rosto em terra e orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, tal era sua angústia. Mas em meio à dor, ele se entregou completamente à vontade do Pai. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo. Mesmo assim, os despertou, dizendo: Levantai-vos, vinde, eis que é chegada a hora. Logo em seguida, Judas chegou com uma multidão armada de espadas e paus, enviada pelos chefes dos sacerdotes. Aproximou-se de Jesus e o saudou com um beijo, sinal combinado para indicar quem deveria ser preso. Jesus olhou nos olhos dele e disse: Amigo, a que vieste? Os soldados então prenderam Jesus. Pedro, tomado de fúria, puxou a espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus o repreendeu: Embainha tua espada. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E tocando o homem ferido, curou sua orelha. Jesus foi levado diante de Caifás, o sumo sacerdote, e do Sinédrio, o conselho religioso. Procuravam testemunhos para condená-lo, mas nada encontravam. Finalmente, o sumo sacerdote lhe perguntou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isso, Caifás rasgou suas vestes e declarou que não havia necessidade de mais testemunhas. Jesus havia blasfemado. Enquanto isso, Pedro estava do lado de fora, no pátio. 3 vezes foi reconhecido como discípulo de Jesus, e 3 vezes negou, dizendo: Não o conheço. Logo após, o galo cantou, e Pedro, lembrando-se da profecia de Jesus, saiu dali e chorou amargamente. De manhã, levaram Jesus a Pilatos, o governador romano,
pois os líderes judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. Tu o dizes. Pilatos não via culpa nele. Mandou que fosse açoitado, esperando que isso bastasse. Mas a multidão, incitada pelos sacerdotes, gritava: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, ficai vós com isso. E entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi coroado com espinhos, escarnecido pelos soldados, e carregou sua cruz pelas ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da caveira. Multidões o seguiam, algumas chorando, outras zombando. No caminho caiu várias vezes, exausto. Um homem chamado Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo a carregar a cruz. Ao chegar ao monte, ofereceram-lhe vinho misturado com fel, mas ele recusou. Foi então pregado no madeiro entre dois ladrões. Enquanto sofria, Jesus ainda demonstrava compaixão. Olhando para os que o crucificavam, orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Acima da cruz, colocaram uma inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os soldados dividiram suas vestes e lançaram sortes sobre sua túnica. Um dos ladrões ao lado zombava dele: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nós merecemos o que sofremos, mas este nada fez. E acrescentou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aos pés da cruz estavam sua mãe Maria, João e algumas mulheres. Jesus, olhando para sua mãe, disse: Mulher, eis aí o teu filho. E a João disse: Eis aí tua mãe. Ao meio-dia, houve trevas sobre a terra até às 3 da tarde. Então Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Pouco depois declarou: Está consumado. E inclinando a cabeça entregou o espírito. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, a terra tremeu e muitos se encheram de temor. O centurião romano que guardava a crucificação declarou: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Um homem chamado José de Arimateia, discípulo em segredo, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Juntamente com Nicodemos, o envolveu em lençóis com aromas e o colocou em um sepulcro novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada à entrada e soldados foram colocados para vigiar. Os líderes temiam que seus discípulos roubassem o corpo e dissessem que ele havia ressuscitado. No dia seguinte, o sábado, Jerusalém estava em silêncio. O corpo de Jesus repousava no túmulo e seus discípulos estavam espalhados, cheios de medo e tristeza. Parecia que tudo havia terminado. Mas mesmo em meio ao luto, as palavras de Jesus permaneciam vivas: Ao terceiro dia ressuscitarei.